Olá, tudo bom? Firme e forte com vocês, Gil Junqueira. Estamos aqui na série Intimidade com Deus. Como adquirimos intimidade com Deus? Como sabemos quando é Deus que está falando conosco? Como sabemos qual é a hora de agir? Ou aquele momento que estamos perdidos, não sabemos qual decisão tomar, se é vir à direita, vir à esquerda, se devemos avançar ou se devemos recuar ou simplesmente esperar. Então, eu tenho uma história aqui para vocês do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele ouviu falar da palavra de Deus. Dos muitos lugares onde ele estava, em Israel, ele ouviu falar sobre a palavra de Deus, sobre o texto de Amós. Isso está no capítulo 1. A história de Isaías mostra que ele foi chamado por Deus para ser profeta às nações. E o que acontece? Isaías, vendo toda a perdição do povo, vendo que Israel estava tomando um caminho errado na vida dela, que ia trazer prejuízo a toda a nação. Mas Isaías, por ouvir a voz de Deus, por estudar e meditar na palavra de Deus, no capítulo 6, a Bíblia relata que Isaías teve uma visão. A visão é quando você está acordado e você consegue ver na tua frente como se fosse um cinema, um flash de luz, um cinema contando todo o contexto de uma história. E a Bíblia relata que Isaías, ele viu num alto e sublime trono a glória de Deus, onde ele viu até o manto das vestimentas que Deus estava usando. Tamanha glória de Deus, ele também viu os serafins. Os serafins são anjos especiais do exército de Deus. E a Bíblia relata que eles tinham 6 asas. 2 cobriam os olhos, 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam. E também a Bíblia relata, a visão de Isaías, é que esse querubim pegou, antes disso, Isaías falava: Deus, mas eu estou perdido, eu não sei qual direção tomar, eu estou vendo a nação de Israel perecer por causa dos pecados. Eu já ministrei a palavra do Senhor que está em Amós, do profeta Amós, para eles, mas eles não querem mudança, eles continuam perdidos. E como eu vou anunciar a eles a palavra de Deus se eu também sou impuro, se eu tenho os lábios impuros? Não tem como o Senhor, diante da tua santíssima glória, eu me aproximar de ti porque eu tenho pecado. Esse era o pensamento de Isaías. Mas como a Bíblia diz também no próprio livro de Isaías 45, que os pensamentos de Deus, 43, os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos, e os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. E nisso, o serafim de 6 asas voou até diante ao trono, pegou uma tenaz de fogo, que é uma tocha de fogo, foi até Isaías e o tocou a língua, para purificar o pecado de Isaías, porque Isaías vivia num povo de impuros lábios, e ele falava: como eu posso servir a Deus? Então às vezes você está colocando um impedimento diante de Deus, para que você não possa. Lembra que Isaías falava: nossa Deus, eu tenho os lábios impuros, como eu posso te servir? Ah, esse é o teu problema? Deus enviou o serafim com 6 asas, que diante do trono ele tirou diante ao fogo uma tenaz de fogo e tocou os lábios de Isaías e o purificou. E o querubim o serafim ainda falou para ele: Isaías, agora você está pronto para servir diante ao Senhor teu Deus. E o que Isaías fez? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, para que eu possa anunciar e fazer a tua obra. Às vezes é isso que Deus está esperando da tua vida. Deus está querendo o teu posicionar, quer que você se alinhe com o plano de Deus, para que você possa cumprir a missão de Deus e exercer o teu propósito aqui na terra. Isaías, o pecado dele era a boca, porque a Bíblia também diz que o poder da vida e da morte está nas línguas, está na língua, está na boca. Que nós devemos vigiar no que nós vamos falar, porque o poder da vida e da morte está na língua. Então tem que tomar cuidado com o que fala, porque muitas vezes fala: nossa, eu disse aquilo aconteceu, eu disse aquilo outro aconteceu, porque é bíblico. O poder de Deus está na palavra. A hora que você libera, Deus conecta o poder da palavra dele, porque ele falou: aquilo que você declarar, você vai viver daquilo. E Isaías pediu exatamente isso para Deus.
Ele tinha colocado um impedimento diante de Deus, e Deus foi lá e mostrou para ele: isso não é impedimento, eis que eu saro agora você com a minha santidade, com o meu fogo. E a partir daí, Isaías tomou posse daquilo que Deus tinha preparado para ele. Isaías foi assumir o papel, e ele disse para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. E Isaías foi e anunciou a palavra de Deus para toda aquela população, para que a população saísse dos erros, do pecado, daquilo que estava perdido e se alinhasse com o plano de Deus. Que assim seja na tua vida. Fale com Deus, peça para Deus: Deus, o que está me impedindo de falar, de me aproximar contigo, de exercer aquilo que o Senhor tem para mim? Se achegue a Deus em oração, abra o teu coração e fale com Deus aquilo que você acha que é teu impedimento, porque para Deus não existe impedimento nem impossível. Aquilo que você precisa na tua vida, Deus vai te dar, vai te trazer aquilo que você precisa para que você se alinhe com o plano de Deus e você possa conquistar e exercer todo o propósito que Deus tem na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Até mais. Abração.